Olá pessoal, boa noite. Vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco aqui sobre um defeito que aconteceu, né, que eu consegui resolver, e o protocolo de análise que eu uso, tá? Nesses casos aqui, na verdade em muitos casos, né? E como que funciona esse protocolo desde do início aqui, tá? No caso aqui é um Moto E5 Play, tá? Moto E5 Play que não tem, que tava sem áudio, tá? Tava sem áudio. Então a gente começa aqui protocolo de análise sempre de fora para dentro, tá? Como que é isso? Por exemplo aqui, quando a gente tem aqui um circuito, né? A gente tem, por exemplo, uma bateria aqui, certo? E aí a gente tem a fonte de tensão aqui positiva, tá? Essa bateria, por exemplo, vamos supor aqui que esse circuito ele alimenta uma chave aqui. E aqui eu tenho uma lâmpada. Aqui eu tenho uma lâmpada. E aqui eu tenho meu GND, né? Que vai lá para o negativo da bateria. Beleza, então esse é um circuito simples aqui. O meu ponto final, então, né? O meu como que eu digo aqui? O meu destino final é a lâmpada, que é a minha saída, né? Então, eu começo de fora para dentro. Então, a parte mais externa que eu tenho, o produto final, né, que é o meu objetivo, que é acender a lâmpada, seria esse componente aqui, tá? Então, eu começo verificando sempre ele por último. Por último não, primeiro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a lâmpada. E vamos supor que a minha lâmpada não está acendendo, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que testar é a lâmpada. Ou seja, eu troco a lâmpada, verifico se ela está queimada, tá? E aí eu começo os meus testes. Depois de trocar a lâmpada está ok, me certifiquei que a lâmpada está ok, aí eu começo testando a tensão que eu tenho chegando na lâmpada. Aí vamos supor que eu tenho uma tensão aqui de 0 volts. Então eu achei um problema aqui. Era para estar chegando tensão aqui. Tá? Isso com a chave fechada, né? Isso com a chave fechada aqui. Era para estar chegando tensão. Se não está chegando, então eu venho andando para trás. Vou andando, chego na chave. Verifico a tensão que está chegando nesse ponto aqui. Então eu tenho que definir pontos chaves que eu tenho que fazer os testes. Tá? Isso vai depender de circuito para circuito. No caso desse circuito aqui seria isso. Eu testo aqui, tenho 0 volts aqui. Testo após a chave aqui. Também tenho 0 volts. Tá? Mas vamos supor que eu não tivesse, que aqui eu teria meus 12 volts lá da minha fonte. Aqui é uma fonte de 12 volts, tá? Vamos supor que eu tivesse os 12 volts aqui. Se eu tenho 12 volts aqui e ele não está aqui, entendeu? Então eu posso deduzir que o defeito está nessa malha aqui. Ela está partida em algum ponto. Certo? Beleza, mas aí a gente viu aqui, ele tem 0 volts também. Certo? Aqui uma fonte de 12 volts. Beleza. Aí, depois eu tenho que testar antes da chave. Né? Eu testo antes da chave. Aí eu descubro que aqui eu tenho 12 volts. Então eu posso deduzir o quê? Que a minha chave está com defeito. Certo? E aí isso eu venho fazendo o meu protocolo de análise sempre de fora para dentro. Testando primeiro o componente final que eu tenho que testar, que eu tenho que saber se está bom, e vim seguindo o circuito até a sua origem, que no caso é a bateria. Certo? Então, se eu tenho 12 volts aqui, posso deduzir que é a minha chave com defeito. Certo?
Vamos supor que eu não achei 12 volts aqui também. Aí eu venho seguindo, aí eu descubro que lá na saída da bateria eu tenho os 12 volts. Deduzo o quê? Que a minha trilha está rompida. Que é essa trilha aqui antes da chave estar rompida. Esse fio, né, no caso. Certo? Agora, se eu não encontro os 12 volts nem lá na bateria, eu deduzo o quê? Que a minha bateria está ruim. Certo? E aí eu termino a minha análise. Uma hora eu acho o defeito. Certo? Então é isso. A gente tem que fazer análise de fora para dentro. Então, aqui no celular, a mesma coisa. Primeira coisa a ser testada, né, o aparelho está sem áudio. Primeira coisa a ser testada é o que? Trocar o alto-falante. Então eu tenho lá o meu alto-falante. Esse aqui é o meu alto-falante do E5 Play. Tá? E aqui eu tenho os pinos do alto-falante. Então troquei o alto-falante, não resolveu. Então eu começo a fazer a minha análise aqui. Eu vou lá, busco onde o alto-falante é conectado. Tá? E busco lá, ele é conectado aqui, no pino J2101 e J2102, tá? Que são esses dois pinos aqui, certo? Então vamos fazer um esboço aqui, rapidinho. Beleza. Então, vou fazer um desenho aqui. Então eu tenho aqui o J aqui, 2101 e J2102, dois pinos do alto-falante. Então eu vou seguindo eles, J2101, eu vejo para onde ele vai, Ele passa por um diodo de filtro, diodo TVS, as duas linhas, né? Cada uma com seu diodo em paralelo. Se essa linha não está em curto, beleza, então esses diodos aqui provavelmente estão bons, esses capacitores também estão bons. Tem um capacitor de filtro aqui filtrando as duas linhas. Então eu vou desenhar o circuito mais ou menos aqui, Tem um diodo, tá? Tenho aqui um capacitor ligando as duas malhas, uma na outra, filtrando, né? Qualquer interferência. Tenho capacitores de filtro aqui também, certo? Para simplificar eu não vou desenhar tudo, tá? Mas aí eu vou seguindo a malha aqui, vou seguindo a malha e chego nessa linha aqui. Então eu copio ela e vejo para onde ela vai, eu vejo que ela passa por uma bobina, tá vendo? Um indutor aqui. Todas as duas, certo? Passa por outra bobina aqui. Correto? Então, voltando aqui à análise, a gente começa pelos pinos do alto-falante. A gente tem os diodos de filtro aqui, de proteção, né, diodos TVS. Primeiro ponto da análise aqui é verificar se eu tenho um curto aqui nessa linha. Né, se eu não tenho nenhum curto nessa linha. Se eu não tenho, beleza, eu vou seguindo. Capacitores de filtro também. Eu vou seguindo aqui, verifico se essas linhas, se essas bobinas estão abertas, tá? Então aqui eu vou ter algumas bobinas aqui, deixa eu só fechar isso aqui. Aqui eu tenho algumas bobinas aqui em série. Preciso verificar se elas estão abertas também. Tem um par de bobinas, dois pares de bobinas aqui, aqui também. Tá? Então verifiquei se essas bobinas não estão abertas. E aí eu vou lá para o PA de áudio. Tá? O PA de áudio. E aí eu começo a testar todas as linhas do PA. Tipo, as bobinas eu já testei, eu começo testando aqui, começa aqui de cima. Então a primeira tensão aqui, de 1.8, tem que estar chegando nessa linha aqui, no pino B3, tá? Que tá esse capacitor 2107 aqui. Então eu vou lá no 2107, aqui é o PA de áudio, 2107, verifico se chega a tensão aqui. Beleza, tá chegando tensão. Então a primeira linha é a tensão de 1.8. Tá chegando? Ok. Segunda linha é a VPH Power, então é a tensão da bateria. Tem que estar chegando lá a tensão da bateria também. Verifico se ela está chegando, verifico se essa bobina não está
aberta, né? Ou seja, todos os componentes em volta aqui estão perfeitos, não tem curto, não tem nada. Ok. A linha VBus aqui, eu tenho que verificar se não tenho curto em nenhum capacitor desses daqui, tá? Aqui eu já testei, né? São as bobinas. Aqui é GND. Então aqui o CI ele tem que ter um GND aqui também para se comunicar, tá? Só deixa eu chegar para cá, ó. Beleza. Aqui tem o GND, né? Aqui é a saída do alto-falante e aí eu tenho as linhas de dados aqui, ó. Isso aqui tudo vai para o processador, ó. Clock, tá? Linhas de dados, entrada e saída de dados e vai direto para o processador. Então eu tenho que verificar todos esses resistores, se eles não estão abertos, tá? Então eu vou lá, copio, ó. E todos esses resistores aqui, ó, o 14, o 15, deixa eu ver lá. Ó, o 15, 16, o 30 e o 36. Então o 15, o 16, o 30 e o 36. Eu verifiquei se todos esses resistores estavam bons, tá? Tava ok. Esse 2114 aqui, o resistor também estava ok. O 2113 e o 12 também estava ok. Um apresentando 10K e o outro apresentando 0 ohms. Também estava bom. Tá? Então as comunicações com o clock aqui estava boa. E o pino, o CI, ele também tem que ter um pino de enable, né, de reset para iniciar o CI. E esse pino vem lá do processador, tá? Nessa linha áudio PA reset. Esse resistor aqui é o 2111. Eu verifiquei aqui, ele também estava bom, tá? Tinha essa tensão de pull-up aqui, ó, tá elevando essa linha aqui para o nível lógico alto, tá? Então eu tinha tensão aqui, ok. Esse resistor também estava bom e eu tinha essa tensão de 1.8 aqui. Então tudo estava funcionando, né? Eu tinha duas tensões de 1.8 aqui chegando, tinha as linhas de dados aqui, ó, com todos os resistores funcionando, aqui se comunicando com a CPU, tá? Tinha a linha de reset também se comunicando com a CPU. Então tudo indica que é o CI com problema, tá? Então aí próximo passo da análise é remover o CI. Remover o CI, a gente começa a verificar antes de trocar o CI, né? A gente começa a verificar os pads do CI. Como que a gente faz isso? Deixa eu só iniciar aqui, ó. A gente começa verificando os pads do CI. A primeira coisa é descobrir qual é o pad número 1. Tá? Então eu tenho aqui a marcação do CI, né? Todo CI ele tem uma marcação aqui. Então sempre essa marcação ela vai ser o pad número 1. Então esse aqui seria o pad número 1. Tá? Só que esse aí aqui, se a gente ver aqui, ó, ele tem letras, ó. Então eu achei o A1, né? Cadê o A1? Eu achei o A1. O A1 é GND, tá vendo? Então eu verifico se ele era GND realmente. Realmente ele bipou. Então ele é o A1. Tá? E aí o próximo pad aqui eu tenho que ver em qual componente desse ele está conectado. Esse pad aqui, ele pode ser, se essa fileira aqui fosse a A e aqui fosse a 1, né? Esse pad aqui seria o B1, né? Seria o B1. Agora pode ser também que eu tenha essa fileira 1, tipo 1, 2, 3, e aqui eu teria A, B e C. Então esse pad aqui ele não seria o B1, ele seria o A2, certo? Então eu tenho duas opções aqui, ou ele é A2 ou ele é B1, certo? Então eu tenho que descobrir se os números eles vão para lá ou se essa fileira aqui são os números. Né? Se eu tenho A1 aqui, então primeiro eu testo A2. Vamos ver se eu tenho o A2 ali, aí eu procuro o A2. Aí o A2 eu verifiquei que ele vai lá nesse resistor, ó.
Ele vai lá no resistor 2138. Então eu fiz o teste aqui entre o pino A2 e o 2138. Não deu continuidade. Então esse pad aqui não é o A2. Tá? Então aí eu volto. Então eu posso supor que aqui são letras. Aqui são as letras. Tá, posso supor que aqui são as letras. Então esse aqui seria o B2. Aí eu fui lá e procurei o B2. B2, cadê o B2? Ó, B2. Deu OL, tá? Deu OL. Então eu fui no deixa eu ver, aqui é 1, né? Fui no B1, na verdade, não no B2, né? Eu fui lá no B1. B1, ó. E deu continuidade com o 2114, que é esse aqui. Então aqui, lá no B1, aqui no B1, né, deu continuidade com lá com o resistor 2114. Então isso aqui seria o B1. Tá? Então aqui é 2, 3, 4, 5. Então eu tenho B1, C1, D1, E1 e F1. E aqui eu vou ter A2, B2 e assim sucessivamente. Tá? Então aí eu poderia começar a fazer os testes. Tá, deixa eu escrever, ó, quer ver, para ficar mais claro. C2, aqui é o B2, né? B2, C2, D2, E2, F2. Depois F3, E3, D3, C3, B3 e A3. A4 e aqui A5. B5, C5, D5, E5, F5, B4, C4, D4, E4, F4. Beleza, depois de mapear tudo aqui, aí eu começo a fazer os testes. Eu sei que esse aqui é GND, então eu vou botar de verde aqui o GND. Eu sei que esse era GND. Tá, então eu começo com o B1. Aí eu vou lá, B1. B1 deu valor, beleza. Então ele está certo. C1. C1 também deu valor, beleza. D1 também deu valor. E1 deu valor também. F1. F1 deu valor também, é o reset lá. Então todos esses pinos aqui, ok. O A2 deu valor, isso em condução reversa, tá? A2 deu valor. B2. Eu fui lá no B2. O B2 deu OL, só que ele é NC, então tá certo. E o C2 também OL, porque também é NC, beleza. Aí o D3, então vou botar de OL aqui, ó, eu vou dar o C2 e o B2 deu OL. O D2 deu valor também. O E2 também deu valor. O F2, ó, F2. Esse F2 deu valor. Porém esse E3 aqui, ó, não deu. Tá, eu medindo ele não deu. Depois eu vou chegar lá. Aí eu continuei aqui no A3, né? Deu valor também. B3 aqui. Cadê o B3? B3 era alimentação de 1.8, ok. Deixa eu botar lado a lado aqui que fica mais fácil.
Isso. Beleza. C3 também deu valor. Não, C3 ele deu 0. Então ele deu GND. Então eu verifico lá no esquema se ele é GND. Então ele é. Beleza. D3 também apitou. Deu continuidade com terra. Então tá ok. Aí o E3, na hora de testar o E3, eu verifiquei, ele deu continuidade com o GND, né? Só que aí ele deu diferente, porque quando você testa em escala de condução reversa, o GND geralmente ele dá 0,001 ou 0,5, tá? No máximo. Que eu sei que ele é GND. E o E3 ele deu 0,0010. Então eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí, porque ele GND dele não é. Então eu fui lá no E3, ó, e puxei essa linha aqui. Puxei essa linha, tá? E fui ver aonde que ela vai, ó. Ela vai lá no sensor, ó, sensor SAR. Então eu puxei lá o sensor, ó. Olha lá, ele vai lá no processador. Essa linha vai lá no processador. Passa por dois capacitores em série, só que, em paralelo, só que esses capacitores não estavam presentes na placa, então beleza, eles não eram ocupados. E vai lá no sensor SAR. Tá? Então aí poderia ter três opções aqui. Ou eram esses capacitores, só que como eles são NC na placa, né, eles não são o culpado. Poderia ser o sensor em curto ou o processador em curto. Porque o CI de áudio já tirei, né? O PA de áudio já tirei. Então, antes de remover esse sensor, eu fiz uma limpeza, uma desoxidação dele, passei em escova e tal. E eu verifiquei que tinha uma oxidação nesse resistor aqui. Ao tirar essa oxidação aqui, a linha aqui voltou ao seu valor normal, tá? Então por isso que é bom a gente testar todas as opções aqui, ó. GPIO, deixa eu voltar lá para o PA de áudio. Então a gente tem que testar todas as linhas, uma por uma, porque se tiver um curto aqui, ó, no clock, ele não vai funcionar. Se eu tiver um curto aqui igual eu tinha, causada por um sensor que não tem nada a ver, tá? Ele apenas compartilha a mesma malha I2C desse clock aqui, ia dar problema no CI, tá? Então é assim, a gente vai testando, a gente mapeia aqui, descobre qual que é qual, né? E vai testando uma por uma e verifica se ela é GND mesmo ou não. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida aí, poste nos comentários. Até a próxima.